Meus amados, queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Estamos aqui mais uma vez neste encontro espiritual para tratarmos das coisas do nosso Deus. Quero externar mais uma vez a minha gratidão a você que de pouco em pouco tem feito alguma coisa em prol desse trabalho. Você que tem assistido aos vídeos, visualizado, que tem encaminhado para outro, Deus abençoe a sua vida e não pare por aí, continuemos fazendo isso. A Bíblia diz que Jesus está às portas e numa hora dessas ele desce para buscar a igreja e nós certamente finalizaremos esse trabalho que estamos fazendo aqui. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 26, versículos 1 a 6. Gênesis 26, 1 a 6. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E apareceu-lhe o Senhor e disse, peregrino nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho feito a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós falaremos sobre o tema os bens naturais e os bens espirituais. Estamos falando da viagem do nosso irmão Isaque, um dos filhos de Abraão, e ele, no capítulo 26 lido, a Bíblia diz que tendo havido muita fome na terra de Israel, e ele enumera que aquela fome era tal qual a primeira que houve lá na época de Abrão. A fome que houve na época de Abrão, ele não era Abraão ainda, é quando Deus o chama lá da Mesopotâmia e manda que ele vá a uma terra que ele mostraria, quer dizer, que ele caminhe pela fé. Mesmo sem saber para onde vai, se é Deus que manda, vá. E a Bíblia diz que ele foi, entrou em Canaã, ali ele armou uma tenda, edificou um altar, mas depois rendeu-se ao flagelo da fome e passou para o Egito. Faltou fé a Abraão em ficar em Canaã, faltou esperar na providência de Deus, ele preferiu fazer conforme o seu pensamento, conforme a sua própria decisão, ele vai ao Egito, com medo da fome. Aí a gente para, não vamos mais adiante. Se formos mais adiante, logo ele volta do Egito e vai para a mesma Betel, e ali ele ocupa a mesma tenda e louva a Deus, ele agradece a Deus, presta um culto a Deus no mesmo altar que anteriormente ele tinha prestado. Mas voltemos a Isaque. Então, Isaque, provavelmente querendo imitar a viagem do pai, ele desce a Gerar também. Gerar era uma
colônia dos filisteus, portanto, um lugar de inimigos. Os filisteus foram historicamente inimigos de Israel. Mas ele vai a Gerar e Deus, a única recomendação que ele fez é que ele não descesse ao Egito. Diz, fica aqui mesmo em Gerar. Apesar de ser terra de inimigo, fica aqui, eu estou aqui. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a gente começa a pensar, por que Deus manda Isaac para Gerar, para a Filistia, se eles tinham sido tão hostis com Abraão? As coisas de Deus nós não entendemos. Mas a gente pode pensar o seguinte, se nós somos abençoados por Deus entre amigos, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas se nós somos abençoados entre inimigos, é melhor ainda. Deus prova o quanto Ele ama os seus amigos e envergonha os seus inimigos. Ele segue o conselho de Deus, ele diz, habite aqui na terra que eu te disser. E aí diz, eu serei contigo e te abençoarei. Aquela terra, meus amados irmãos, não era uma terra boa, não era uma terra fértil. E ainda mais que ela me parece que ela contou com a preguiça de Abimeleque. E Isaac chega ali e a Bíblia diz que Isaac dá um exemplo de trabalho. Isaac dá um exemplo de empreendedorismo. Diz a Bíblia que Isaac plantou naquela terra que não prestava para Abimeleque, naquela terra que não prestava para os filisteus, e colheu naquele mesmo ano, de forma que a Bíblia diz que ele foi se engrandecendo. À medida que ele colhia, ele se engrandecia, a ponto de Abimeleque dizer, não, você vai ter que ir embora, porque você está maior do que nós. Uma hora dessa você vai tomar a terra toda e nós vamos ser seus empregados. Deus, meus amados irmãos, Ele abençoa as pessoas, Ele abençoa os seus, onde quer que Ele queira. Você pode estar entre amigos, pode estar entre inimigos, pode haver chuva, pode haver seca, pode haver trovoada, pode haver tempestade. Se Deus quiser abençoar, Ele abençoa. E o fato dele ter levado ele a Abimeleque, a Bíblia diz que quando os caminhos do homem são retos ao Senhor, até os inimigos ele faz que sejam seus amigos. Abimeleque não era um nome de pessoa, Abimeleque era um título do reinado da Filistia, dos filisteus. Então, o Abimeleque lá de Abraão provavelmente não era o mesmo Abimeleque de Isaac. O Abimeleque que castigou Abraão possivelmente não era o mesmo que estava ali com Isaac. Mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que quando Isaac entra em Gerar, como era uma terra seca, ele procura logo os poços que Abraão tinha cavado e que Abimeleque e seu povo tinha entulhado, isto é, tinha entupido. Queridos irmãos, Abimeleque, além de ser um homem preguiçoso, ele era um destruidor. Abimeleque é daquele tipo de gente que não sabe zelar as coisas que os outros fizeram. É como os governos brasileiros. Um começa uma obra, gasta um dinheirão, não termina, o outro chega e faz que não vê. Para ele o dinheiro do povo é lixo, fica lá. Pode ser que outro lá na frente veja e vá gastar outra dinheirama, porque tudo já está estragado, e aí vai refazer tudo de novo para gastar o dobro do que gastaria se a obra tivesse sido feita no mesmo tempo. Então, Abimeleque é desse tipo de gente. Não, foi o anterior que fez, eu não quero nem saber. Deixa se perder. Então, os poços foram cavados por Abraão, vamos entupir. Apesar de que, entupindo os poços que Abraão cavou, eles teriam que cavar outros novos. Mas para que cavar poços novos se tem poços velhos? Só para destratar os antigos? Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Deus abençoou Isaac. Ele cavou o primeiro poço que o pai tinha cavado.
Abimeleque mandou entupir, aliás, não mandou entupir, mas fez uma briga, disse que era dele, aquela água era deles, ficou. Aí Isaac vai, cava outro poço, eles brigam novamente, nossa, a água é nossa. Ora, a água é nossa. E como estava entupida? Entenda essa. Como é que a água é nossa e estava entupida esse tempo todo? Mas a Bíblia diz que o homem de Deus, o homem que crê no Senhor, ele não pode esmorecer, ele não pode ficar pela estrada, ficar pelo caminho. Aí Isaac cava um terceiro poço e eles não mais fazem briga alguma e eles ficaram por ali. Glória a Deus. Parece que Deus escondeu Isaac no meio dos inimigos, já que Isaac, os filisteus eram historicamente inimigos dos israelitas. Mas isso não é novidade, não. Deus tem as formas de proteger os seus. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Elias, aquele grande homem profeta de Deus, ele desafiou Jezabel e seu marido Acabe, e naquele desafio ele disse, segundo a minha palavra é que vai haver chuva aqui. Nesses dias agora não haverá chuva, senão segundo a minha palavra. Glória a Deus. E como ele disse isso, e isso também traria prejuízo para ele, para seu povo, e isso irou, mexeu nos brios de Acabe, a Bíblia diz que Deus mandou que ele fosse a Querite. Vai a Querite e lá eu vou ordenar que corvos lhe sustentem. Corvos. E a Bíblia diz que ele vai a Querite. E lá os corvos traziam pão e carne de manhã e pão e carne à noite. E ele bebia da água do ribeiro. Mas o ribeiro secou. Alguém pode dizer, mas como é que o ribeiro secou se Deus mandou ele para lá? Sabe por que o ribeiro secou, irmãos? Porque o ribeiro é de água, e água é bem natural. Mas não, apesar de ter secado a água, apesar de ter acabado a água, não acabou o pão e nem acabou a carne, porque a carne e o pão ali eram bens espirituais. Ninguém sabia de onde vinha a carne e o pão, só Deus sabia. Só Deus colocava no bico dos corvos para que eles trouxessem. Mas a água todos sabiam que era ali do ribeiro e que esse ribeiro precisava de chuva. Mas eis que acaba-se a água do ribeiro. E Deus manda Elias ir para Sidom. Vai para Sidom. Lá para Sarepta, que é de Sidom, e eu vou ordenar uma viúva pobre para lhe sustentar. E quem era Sidom, irmãos? E Sidom era a terra de Jezabel. Então Deus escondeu Elias, que estava caçado por Jezabel, exatamente na terra de Jezabel. Aleluia! Humanamente, o último lugar que Jezabel procuraria Elias era ir para Sidom. Porque de logo ela dizia, não, ele não foi para Sidom, porque ele sabe que Sidom é a minha terra. Mas Deus escondeu Elias lá em Sidom. Chegando em Sarepta, a Bíblia diz que ele encontra a viúva que estava catando cavaco. Em outra tradução diz catando graveto para fazer uma comida, um bolinho para ela e o filho, segundo ela, para depois morrer, que não tinha mais nada. Era comer aquilo e esperar a morte. Elias chega sedento, porque lá não tinha água. Ele aí pede água. Pede, dá um pouquinho de água para beber. Quando a mulher sai para beber água, ele diz, aproveita e traga um bolinho também. E aí a mulher diz, não tem bolinho. Eu estou cavando, procurando isso aqui, esses gravetos, e vou fazer um bolinho para mim e meu filho, para que nós comamos e morramos. Não tem mais nada. Aleluia! Aí ele diz, não, faça para mim primeiro.
É muita autoridade de Deus, do profeta e muita fé da viúva. A viúva então faz o bolinho e traz para Elias. E o que acontece, irmãos, é que os bens materiais poderiam acabar. O graveto acaba no fogo. A farinha da mulher poderia acabar também, porque era um bem natural. O azeite na botija também poderia acabar. Mas quando Deus intervém por meio do profeta Elias, aquilo que para a mulher era natural passa a ser sobrenatural, passa a ser algo espiritual, de providência de Deus apenas. E aí o profeta diz, olha, a farinha da panela não acabará, e nem o azeite da botija também. Aquela mulher que estava a ponto de morrer de fome, Deus manda aparentemente um peso para ela, mas aquele homem que vai a ela, a mandado de Deus, é quem leva para ela o sustento para ela e seus filhos. Sabe por quê, irmãos? Os bens naturais podem até acabar, mas os bens sobrenaturais, os bens espirituais nunca acabarão na sua vida. Nunca acabarão. Você pode estar agora pensando o que será o dia de amanhã. Não se preocupe. Se você tiver fé em Deus, grandeza mesmo de fé em Deus, Deus vai providenciar o seu amanhã. O seu amanhã pertence a Deus. A nós, é a nossa preocupação. Todos nós, naturalmente, nos preocupamos, mas não podemos perder a calma, não podemos ficar ansiosos, porque sabemos que temos um Deus que provê todas as coisas. Aquela mulher nunca imaginaria que naquele estado que ela estava, naquela situação que ela estava, apareceria alguém que, por meio de uma providência de Deus, garantiria o seu sustento. Mas apareceu. Da mesma forma vai aparecer para você também, que está ansioso, esperando algo já há algum tempo, quem sabe alguns meses ou anos. Deus vai mandar alguém na sua casa para resolver esse seu problema. Agora espere nele, o tempo é dele, o poder é dele, a glória é dele, mas ele pode intervir na sua vida, de forma que os bens naturais que se foram, Deus agora vai supri-los com bens espirituais. E bens espirituais são aqueles que você não sabe de onde vem, aparecem. Deus faz que apareçam. Mas eles vêm, porque vêm devido à grande providência do nosso Deus. Quanto aos prejuízos, como Isaac cavou o poço, mas não pode beber a água. Cavou outro poço, mas não pode beber água. Não se preocupe, não se lastime, não murmure, não reclame. Na hora certa, Deus vai aparecer. Nesse mesmo capítulo 26, versículo 24, olha o que Deus diz a Isaac. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então, fique tranquilo. Como diz a Bíblia, largue aí a voz de choro, detenha a voz do seu choro e aguarde que Deus vai trazer providência de onde você nem espera. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.